Bom dia, queridos alunos. Eu sou o professor Leandro, professor de língua portuguesa, trabalho na rede estadual. Estou com muita saudade dos meus alunos e não vejo a hora de vê-los. Hoje temos uma aula para o 6º ano, aula de leitura. Estou aqui com a professora Rose. Bom Rosimeire, dia. bom dia. Bom dia a todos, sou a professora Rosimeire. Vamos trabalhar hoje dentro da sala de leitura algumas habilidades específicas. Sejam todos bem-vindos. Pode passar. A nossa habilidade de hoje, ela diz identificar a proibição imposta ou direito garantido, bem como as circunstâncias de sua aplicação em artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros. Pode passar? O tema da nossa aula ele vai estar relacionado a direitos e deveres. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre direitos e deveres hoje. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês respondessem na nossa sala de bate-papo como que vocês definem direitos e deveres. Vocês vão ter 3 minutinhos para responder. Professora, tivemos algumas interações bem interessantes aqui. Alguns dizem que não sabem, eu acho que é a maioria, tá? Direito de estudar, de ir à escola, como todo mundo. Já eu tenho a Nathalie, que eu até acho que é minha aluna lá do Ana Siqueira, o Lucas, o Felipe, a Aline e o Paulo, eles dizem que direito é tudo aquilo que me favorece. E deveres, tudo aquilo que devo fazer. Isso dá para a gente começar uma história boa, não é? Sim.
Então, vamos definir aqui o que nós entendemos por direitos e deveres. Direitos, benefícios, prerrogativas, vantagens que a lei faculta a alguém ser respeitado. Deveres, cumprir as leis, normas e regimentos, respeitar os direitos dos outros. Então, nós temos os nossos direitos, que são os nossos benefícios, que já foram garantidos dentro de alguma legislação, e temos os nossos deveres para serem cumpridos também. Não é isso, professor? E a gente tem sempre que lembrar, né, professora, que o direito está atrelado ao dever, né? Não existe o direito só de fazer alguma coisa. Você tem que lembrar que o nosso direito acaba quando o do outro começa. Perfeito. E o nosso dever, ele é atrelado ao bem-estar do outro, não é? Então, tudo é um acordo de sociedade, um acordo de convivência. Vocês não podem esquecer isso. Exatamente. Dentro da sociedade, nós sempre temos que lembrar quais são os nossos direitos, mas também quais são os nossos deveres para poder convivermos bem. E para pensarmos um pouquinho, já que a nossa aula é de leitura, também vamos ter aqui uma pequena fábula para poder introduzir o nosso assunto. Pode passar? A Formiga e a Cigarra. As Fábulas de Esopo, que é uma adaptação de Joseph Jaffan. Por favor. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Quando surgiu a cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses que gastasse em cantar e bailar, se você tivesse guardado comida saborosa e a seu gosto, você as teria hoje. Então, que agora cante e dance. Então, nós vamos pensar. Dentro dessa fábula, a nossa conversa vai começar aqui também, sobre quais são os direitos e deveres que nós encontramos dentro dessa fábula. Vocês vão ter 3 minutos para poder responder na nossa sala de bate-papo. O que vocês encontraram de direitos e deveres?
Então, professora, parece que eles estão entendendo aí o sentido da história toda. Tem o Igor que disse, fazia a cigarra comer comida. Mateus, ela deveria pegar a comida. Samara, o dever era de pegar comida, que está bem parecido com o do Mateus. Gabriele, o dever da formiga. Aí ela não deixou bem claro qual que é esse dever, né? Mas a gente imagina que é o dever de recolher comida. A Maria Júlia, a cigarra e a formiga, é o título, Maria Júlia? Esse é o título. E o Tiago fecha aqui com um comentário bem interessante. O dever dela era juntar comida e o direito seria comer a comida no inverno. Perfeito, perfeito. Podemos fechar, né, como o direito, sim, ao entretenimento, ao lazer, a cantar e dançar. No entanto, a cigarra tinha os seus deveres e ela não cumpriu os seus deveres, que era sim se preocupar com a sua alimentação, com a sua moradia durante esse período de inverno, que ela iria precisar, né, de um lugar aconchegante, e não houve essa preocupação. A formiga já cumpriu os seus direitos e os seus deveres. Perfeito. Dando sequência aos direitos e deveres, né, nós vamos pensar um pouquinho agora sobre dentro da nossa escola, o que nós encontramos ali um pouquinho com relação a direitos e deveres. Podem passar? Aqui vocês vão ter duas perguntinhas. A primeira, o que são normas de convivência escolar? E você conhece as normas de convivência da sua escola? Dê um exemplo. Vocês vão pensar, então, quais são as normas de convivências que vocês têm dentro da escola de vocês e quais seriam elas, e coloquem para nós dentro da nossa sala de bate-papo. Vocês vão ter 3 minutinhos para isso.
Professora, temos bastante interações aqui, tá? Eu vou dizer algumas. O Theo diz que são normas de convivência, são as regras da escola. O Kevin teve um comentário bem bacana. Ele disse que não bater nos colegas. O Lucas são regras da escola. O Maicon são leis. E o Vitor é aquilo que dá limite ao que podemos fazer. Assim, bem elaborada a resposta do Vitor. Nossa, muito boa. Realmente, né, as normas de convivência escolar, elas são regras que nós cumprimos para ter um espaço mais adequado, né, sem violência, agradável e totalmente voltado para o contexto educacional. Então, nós temos regras que devem ser cumpridas dentro da escola. Eu sei que muitos, né, agora que entraram em escola nova, não tiveram muito tempo para poder se apropriar de muitas informações. Mas é importantíssimo vocês conhecerem quais são as normas de convivência da escola de vocês, porque elas fazem parte de todo o contexto escolar, né? Então, diante de qualquer dificuldade, vocês vão ter que recorrer a essas regras de convivência junto com a gestão. Para falar um pouquinho mais, podem passar? Nós temos aqui algumas regras com direitos e deveres. Dentro das normas de convivência, direitos. Educação pública, gratuita e de qualidade. Então, você tem direito a uma educação, uma escola pública que você possa ter acesso com a qualidade que é necessária e totalmente gratuita. Liberdade individual de expressão. Então, dentro desse direito que é garantido a você, você tem direito para colocar o seu ponto de vista dentro da unidade escolar, né, de uma forma muito adequada. É importante lembrar que vocês, quando vocês colocam o ponto de vista de vocês têm que respeitar a todos dentro da unidade. Tratamento cordial e justo. Então, eu tenho que tratar adequadamente a todos dentro da escola. Independente de qual é a função, independente se é aluno ou não, eu preciso respeitar todo o contexto escolar, né? Então, isso também é um direito que cabe a você, como membro dos alunos. Deveres. Quais são os deveres de vocês? Frequentar a escola com pontualidade, observar seus horários de aula e manter sempre o material adequado, seguir as normas de convivência da escola, ser respeitoso e educado com todos, contribuir com os cuidados do ambiente escolar. Então, vejam que os direitos e os deveres eles são muito próximos. E eu tenho que respeitar o direito do outro de falar, né? Eu tenho que respeitar o outro e também ser respeitado. É um dever meu também cuidar do espaço da escola, porque eu passo grande parte do tempo lá. É o meu ambiente, então é importante eu cuidar daquele espaço e transformar num espaço de convivência agradável, como o Matheus, o Kevin que colocou das brigas, não bater no coleguinha. Não bater no colega. De forma alguma, não tem que bater no colega, tem que ter uma boa convivência dentro da escola, né? Isso é importante, né? Qualquer dificuldade é conversar com a gestão da escola. E lembrando, professora, que dentre os deveres é manter o material de maneira adequada, e a gente precisa lembrar para o aluno, e às vezes ele esquece que o principal documento dele da escola é o caderno, onde ele registra as atividades dele. Esse é um documento importante e, às vezes, ele não cuida muito bem. Exatamente. É importante vocês pensarem que os direitos de vocês dentro da escola, de ter uma educação material, vocês precisam também lembrar que o dever de cuidar desse material, do caderno e dos livros, dos materiais que vocês têm, né? É importantíssimo vocês estarem aproveitando esse tempo até para organizar esse material, porque eu sei que para muitos, para entrarem no 6º ano, muitas matérias novas, muitas coisas para vocês assimilarem, então é preciso ter uma organização dentro desse material para poder manter, né, uma qualidade maior dentro da sua aprendizagem também. Dando sequência, falando dentro de direitos e deveres, normas de convivência escolar. Nós vamos conhecer agora o Grêmio Estudantil. Eu sei que muitos, na sua escola anterior, também participaram de Grêmio Estudantil. E nós vamos deixar aqui 2 perguntas para vocês responderem na nossa sala de bate-papo. A primeira pergunta, o que é um Grêmio Estudantil e para que ele serve?
E qual é a importância de participar do Grêmio? Então, eu gostaria que vocês respondessem essas questões, e vocês vão ter 3 minutos para isso. Nós temos sextos anos muito participativos, professora, temos bastante interações aqui, ó. A Laura disse, cuidar da escola. A Larissa, ajudar na escola. A Marcele já concorreu, foi vice. Olha. Ganhou. O Guilherme, é um projeto que ajuda a escola. O Gustavo, eu nunca ganhei, professora. Oh, Já Gustavo, concorreu. esse ano você pode conseguir, vamos fazer bons projetos. A Maísa, para todos colocarem suas ideias, o que está bom e o que está ruim. A Maria Clara, nunca participei. A Bianca, votar. O Nicola, ou Nicola, pode perguntar para o Maurício, né? Era para o nosso futuro. E a Fernanda, é um grupo de alunos reunidos. Interessante, Fernanda. Então, vamos lá. Eu vou responder. Pode passar? O Grêmio Estudantil é a organização de um grupo de alunos dentro da unidade escolar, que se responsabilizam em representar os estudantes do contexto escolar. Esse grupo é responsável pelo desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, sociais e de cidadania, além de desenvolver projetos em diversas áreas. Os grupos colaboram também para a gestão das escolas, auxiliando diretores e coordenadores pedagógicos a aprimorar a gestão e o aprendizado em sala de aula.
Então, nós podemos entender que o Grêmio faz parte de um grupo de alunos que representam todo o grupo, de todo o contexto escolar. Esse grupo de alunos que, sim, participaram de uma votação, como colocaram na nossa sala de bate-papo. Então, o Grêmio Estudantil, ele está representando o grupo de alunos, a voz dos alunos dentro da escola. A gente pode dizer, professora, que é o primeiro ato social que os alunos têm na vida do cotidiano. Então, eles elegem e seus representantes falam por eles. Exatamente. Durante a sua vida escolar. O Grêmio é a voz do aluno dentro da escola. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Ele trabalha junto com a gestão, junto com os professores, junto com o corpo de profissionais que trabalham dentro da escola. Então, o Grêmio é importantíssimo. É importante vocês estarem participando desse Grêmio. E, para isso, nós precisamos conhecer também quais são os outros objetivos que tem dentro do Grêmio. Então, vocês vão estar respondendo mais uma questão dentro da nossa sala de bate-papo, colocando quais são os objetivos dentro do ponto de vista de vocês de um Grêmio estudantil. Vocês vão ter 3 minutinhos para isso. Mais uma vez, bastante interações. A Raíssa, colocar a escola em ordem. A Milene, favorecer a todos. O Eduardo, melhorar a escola. O André Felipe, ajudar a escola e, um adendo, já fui do Grêmio. A Beatriz, melhorar a convivência. A Camille, melhorar a escola. E assim por diante, Pro. Olha, é interessante, principalmente para quem já participou de Grêmio, né? Agora fica muito mais fácil para vocês interagirem com o Grêmio da escola de vocês. E pensando, então, nesses objetivos, eu vou acrescentar mais alguns aqui. Pode passar?
Nós temos como objetivos do Grêmio contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades de sua escola, organizando campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo com que eles tenham voz ativa e participem junto com pais, funcionários, professores, coordenadores e diretores da programação e da construção das regras dentro da escola. O Grêmio Estudantil é uma das primeiras oportunidades que os jovens têm de participar da sociedade com protagonismo juvenil. Com o Grêmio, os alunos têm voz na administração da escola, apresentando suas ideias e opiniões. Então, quando pensamos no Grêmio, nós temos aqui muitas atividades que ele pode desenvolver dentro da unidade escolar. Ele tem como eixo de trabalho a cultura, o esporte, a parte de palestras, comunicação. Então, ele tem várias coisas que ele pode desenvolver dentro da escola como objetivo também, como atividade. Dentro dos objetivos em ser a voz do aluno dentro da unidade escolar, ele tem que pensar que ele precisa sempre estar em comunicação com esse grupo de alunos, né? Ele precisa ouvir os seus colegas para saber quais são os projetos que ele pode estar desenvolvendo dentro da escola. Ele pode também pensar quais são as oportunidades que ele tem para colocar um debate dentro da unidade escolar, colocar uma atividade diferenciada, porque aqui, como nós colocamos também de objetivos, pensando na questão de campeonatos, muitas vezes o Grêmio ele acaba entrando, né, professor, só quero fazer campeonatos, mas existem tantas coisas que eles podem desenvolver dentro da escola, existem tantas atividades que podem ser interessantes para melhorar o contexto, são muitos projetos. Para ficar bem claro, né, na minha escola, o Ana Siqueira, aqui no Jaraguá, os nossos alunos do Grêmio do ano passado, eles se organizaram e viram que havia uma necessidade na escola. Nós somos 2 segmentos, nós temos o Fund 2 e o ensino médio, e eles ficam o dia todo na escola. Então, o Grêmio organizou um rodízio de alunos para um dia usar a quadra e o outro dia usar o pátio. Isso funcionou durante o ano inteiro, eles conseguiram amarrar, e isso é um exemplo muito claro da voz do aluno agindo com protagonismo dentro da escola. Foi muito legal. E é importante vocês pensarem que o Grêmio ele também fez parte da construção das normas de convivência dentro da escola. Então, ele também representa os alunos dentro das reuniões de conselho. Ele está junto com os professores. O Grêmio ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com toda a equipe. Isso é importante, porque são vozes diferentes para a construção da unidade escolar. Isso é muito bacana de se ver. Pensando um pouquinho mais na questão do Grêmio, nós temos também algumas leis que são pertinentes ao Grêmio. Aqui estão elas, são a Lei número 7.398, de novembro de 1985, que dispõe sobre a organização de entidades estudantis de primeiro e segundo graus e assegura aos estudantes o direito de se organizar em grêmios. Nós temos também a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, onde o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, inciso 4, garante o direito dos estudantes de se organizar e participar de entidades estudantis. Então, foi uma grande vitória para os estudantes conseguir uma lei específica dentro de grêmios, dentro de atividades dentro do ECA, para poder organizar uma estrutura diferenciada na escola, onde o aluno mostra todo o seu protagonismo. Agora nós vamos assistir um vídeo falando um pouquinho mais sobre o Grêmio. Dando sequência à nossa atividade, então, pensando na questão da estrutura do Grêmio, nós temos o seguinte: o Grêmio ele tem o presidente, o vice-presidente, ele tem também outras pessoas que vão estar atuando junto com eles dentro da escola. Existe toda uma votação. Vamos conhecer um pouquinho mais com a voz também dos alunos dentro do Grêmio. O Grêmio ele é um representante estudantil, ou seja, ele é um representante dos alunos. Ele tem que levar a vontade que os alunos têm, que eles querem, o que eles gostam.
De projetos ativos aqui na escola, nós temos atualmente a abertura do campo no intervalo, que é de responsabilidade do Grêmio. Nós temos a rádio, que também é de responsabilidade do Grêmio. E também nós fazemos alguns auxílios, atualmente, algumas questões da gestão da escola, a secretaria, os coordenadores, etc. O que diferencia o aluno gremista do não gremista é o amadurecimento e o olhar para a escola como um todo, né? O papel que eu exerço e aquilo que eu posso fazer em benefício de um coletivo. E o Grêmio, eu vejo como aqueles linhas de frente para os alunos, que estão responsáveis por determinadas ações. O diretor social, o diretor de esportes, presidente, vice-presidente, diretor de imprensa. Então, cada um é responsável por uma coisa. O protagonismo vem da pessoa. Se ela realmente quer mudar, ela quer fazer que aquilo melhore, que a escola melhore, ela vai e muda. E uma das coisas que ajuda a mudar isso é o Grêmio. O Grêmio ele faz com que todos os alunos, alguns alunos participem, represente todos e façam uma mudança dentro da escola, entendeu? Então, o Grêmio, ele também faz parte para mudar o contexto da escola, para mudar e ter a oportunidade de ouvir o aluno, para mudar, trazer transformações em atividades para o contexto. E participar de um Grêmio é muito importante. E muitas vezes, os alunos acabam não interagindo com o Grêmio. E agora vocês têm a oportunidade, porque provavelmente nesse retorno, vamos retomar as nossas atividades que já tinham sido iniciadas com a chapa, já estávamos organizando as chapas dos Grêmios. Pensem nos projetos que vocês podem desenvolver, já pensem na estrutura que vocês podem montar dentro da sua realidade escolar. Porque cada escola tem uma realidade, tem um contexto, e é importante vocês estarem avaliando como que está essa realidade e montar os projetos de vocês. Como disse o Gustavo, se eu não me engano, que já ganhou, já participou, mas não ganhou. Essa pode ser a sua oportunidade em participar do Grêmio, em colocar ali a voz dos alunos através do grupo que você vai estar montando para poder representá-los. Pensem nesses projetos e pensem também como que vocês podem estar interagindo junto com o corpo docente. Porque, como eu falei, o Grêmio ele não trabalha sozinho, ele trabalha na construção das normas da escola junto com a equipe, ele trabalha na questão dos direitos e deveres que existem dentro da escola, ele trabalha junto com os alunos na montagem de todos os projetos, ele sim está sempre representando esse contexto. E quando você entra dentro do Grêmio, você tem aqui um olhar diferente para a escola. Eu falei inicialmente que vocês poderiam olhar, né, a escola com mais carinho para poder mudar esse contexto, para melhorar as situações que vocês muitas vezes passam dentro da unidade escolar e transformar num ambiente um pouquinho mais agradável, porque vocês podem fazer isso, né? Quando eu penso em melhorar, eu estou também desenvolvendo o meu protagonismo juvenil, o meu direito de colocar o meu ponto de vista, isso é importante. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês hoje. Espero que vocês pensem um pouquinho em participar desse Grêmio, que não seja na chapa, de repente, mas, de repente, colocar o ponto de vista para o grupo que vai representar vocês, né? Interajam com esse grupo, isso é importante. E tragam uma nova proposta para as escolas de vocês, do que for possível vocês poderem desenvolver. Então, agradeço a participação de todos vocês hoje. Pensem na fábula da cigarra e da formiga. Quem que você pode ser ali dentro daquele contexto? Grato pela presença de todos e pela interação no chat.